Olá, neste vídeo vamos falar sobre grupos no Moodle. Eu sou o professor Fernando Stuni Gautier, do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento. Numa situação hipotética que vamos discutir a seguir, temos 15 estudantes e desejamos fazer trabalhos em grupos. O Moodle vai permitir que a gente aloque os alunos em diferentes grupos, por exemplo, em grupos de 5. Os tipos de grupos no Moodle. Numa primeira opção, na parte superior, eu tenho 3 grupos onde os alunos enxergam todos os colegas nos diferentes grupos. Esse tipo de grupo é grupos visíveis. Noutra situação, eu posso decidir que os alunos só enxerguem seus colegas de grupo. Isso se chama grupos separados e tem o efeito de criar barreiras entre os grupos, onde o aluno desconhece os participantes dos outros grupos e não pode trocar informações com eles. Numa segunda situação, vamos pensar que eu tenho 15 estudantes, os mesmos 15 estudantes, e vou fazer trabalhos em grupos de 5 alunos e fazer projeto em grupos de 3 alunos. Como proceder? O Moodle permite eu trabalhar com diferentes grupos de 5, de 3, de quantos eu desejar. Isso se chama agrupamentos. Nesse caso, o Moodle permite que eu crie um agrupamento chamado trabalho e um agrupamento chamado projeto. Os agrupamentos são coleções de grupos. Por exemplo, no agrupamento trabalho eu tenho 3 grupos e no agrupamento projeto eu tenho 4 grupos no exemplo anterior. Agrupamentos. Então, um agrupamento é uma coleção de grupos. Quando você cria grupos em um curso, tem a opção de adicioná-los a um determinado agrupamento. E um único agrupamento pode abrigar um ou vários grupos. Qual a diferença, então, de um grupo para um agrupamento? Um grupo é um conjunto de usuários. Um agrupamento é um conjunto de grupos. Resumindo, dado 15 estudantes, eu posso agrupá-los em grupos de 5, por exemplo, para fazer tarefas parciais e trabalho final. Posso agrupá-los em grupos de 2 ou 3 para fazer um artigo. Ou posso até criar um grupo com 4 estudantes para fazer um trabalho extra de recuperação. Então, isso eu consigo através dos diferentes agrupamentos. Como alocar alunos aos grupos? A primeira opção é fazê-lo fora do Moodle, criar os grupos e depois incluir isso manualmente, ou seja, o professor deve criar o grupo e incluir os alunos em cada grupo. Posso solicitar aos alunos criar ou participar dos grupos do Moodle, nesse caso através da tarefa escolha de grupo, que vamos mostrar no outro vídeo, ou solicitar ao Moodle criar grupos e incluir alunos nesses grupos. A criação de grupos de forma automática no Moodle. O total de grupos que o Moodle vai montar pode ser determinado diretamente, ou seja, eu digo quantos grupos eu desejo, ou indiretamente pelo número desejados de alunos em cada grupo. Como é que é feita a escolha dos integrantes? Uma primeira opção é não escolher estudantes, ou seja, o grupo não distribui os alunos, somente cria os grupos. O Moodle pode distribuir aleatoriamente, então ele vai colocando alunos de forma aleatória nos diferentes grupos.
ou distribui eles em ordem alfabética do primeiro nome depois do segundo, na ordem crescente dos grupos, ou distribui alfabeticamente pelo último nome depois pelo primeiro nome, ou distribui em ordem alfabética pelo ID interno de cada aluno. Então, nesse vídeo nós vimos grupos e agrupamentos. No próximo vídeo vamos explicar como proceder dentro do Moodle.